Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 21 do primeiro livro dos Reis. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há? Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te e come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Então trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, ou seja, pecadores inveterados, né? E puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo:
Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade. E arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste, e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações, seguindo aos ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu o seu corpo de saco e jejuou. Vestia saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Então, Acabe, né, assim, muito infantilmente, né, ele recebeu aquela resposta de Nabote a respeito da vinha e ficou como que uma criança emburrada, né, na sua cama. Quando a sua esposa veio perguntar a ele por que ele estava emburrado, sem comer pão, ele disse que Nabote teria negado ele a vinha, mesmo que ele pagasse. Mas não foi isso que Nabote disse. Nabote falou que aquela vinha ele tinha herdado de seus pais e por isso não poderia vendê-la. Não é? Então você veja como a mentira, né, e a cobiça faz com que o homem cometa atrocidades e receba de Deus o castigo, né? E depois ele humilhou-se perante o Senhor, arrependido, e Deus fez o quê? Disse: Ó, não vou castigar você, mas vou castigar os teus filhos. Então fica a lição para nós. Se nós pecarmos contra o Senhor, Ele castigará até a nossa quarta geração, como está escrito nos mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, né? Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 5. Diz assim:
Então, que Deus abençoe você, toda a tua família e que Ele nos guarde de sermos desobedientes ao Senhor, mas que sejamos bons cumpridores da Sua palavra.